Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10, que diz: Se te mostras fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Ao ler esse versículo, o Senhor me levou a refletir sobre o comportamento em fé que estamos tendo. É comum ver pessoas duvidando do agir de Deus. Muitas vezes, nós estamos em situações tão complicadas que começamos a ter medo de que nosso Senhor não esteja ouvindo nossas orações ou tenha se esquecido de nós. Apesar de comum, isso não deveria acontecer, pois nosso Pai é o primeiro a querer o melhor para nós, seus filhos. Vamos pensar um pouco sobre a dúvida e o quão perigosa ela pode ser, pois ela pode limitar aquilo que o Senhor preparou para mim, para você, e nos fazer andar debaixo de céus de bronze, em vez de verdadeiras colheitas. É pecado duvidar? A dúvida não é pecado, desde que ela não comprometa a nossa fé. Então, tratando-se de agir, ou tratando-se do agir de Deus na nossa vida, é sim errado duvidar, pois, nesse caso, nos mostramos incrédulos quanto ao que o Senhor já fez e tem feito, como está descrito na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, acima, ou melhor, é preciso ter fé para agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quando duvidamos, agimos pelas nossas próprias forças, sendo instáveis, esperando tudo melhorar para fazer algo, ou aguardamos as coisas se acalmarem ou mudarem para tomarmos uma decisão. Lá na carta de Tiago, no capítulo 1, versículos 6 a 8, está descrito que aqueles que duvidam devem pedir por fé, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, que não receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Simplesmente acredite, tenha fé. Assim como nos é ensinado na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, que diz: Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Tenho certeza que em algum momento ou situação, assim como eu, você já falou que confiava em Deus e então, pouco depois, colocou um mas na frase. Eu acredito que, mas. Hoje, quero te dizer que não precisa existir este mas. O que é da vontade de Deus acontece, pois Ele é soberano e pode agir em todas as coisas e em todas as situações. Só temos que dar o passo e Ele coloca o chão. Não olhe isso como uma frase de efeito. É só você pensar sobre aquilo que aconteceu com Pedro quando ele estava ali dentro daquele barco e estavam aquelas águas agitadas, aqueles ventos fortes, e eles olharam e Jesus estava andando sobre as águas, e ele mesmo pediu: Senhor, faça com que eu vá até a ti. E ele conseguiu. Mas foi aquela falta de fé ou aquela instabilidade ou até mesmo a percepção do olhar dele que ficou observando os fortes ventos e aquele mar agitado que o fez não continuar andando, mas ele andou. Ele deu os passos juntamente com Jesus. Da mesma forma, nosso Senhor é fiel e cumpre suas promessas. Então,
Não duvide das promessas de Deus na sua vida. No livro de Números, no capítulo 23, versículo 19, está descrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aqui, mais uma vez, temos a certeza de que o que foi falado por ele se cumprirá. Não podemos alimentar a dúvida dentro de nós, mas podemos rejeitá-la. Uma forte arma quanto a esse mal é a palavra de Deus. Na Bíblia encontramos respostas para toda e qualquer dúvida. Então desenvolva o hábito de ler e usar ela nesse combate que é essencial para a nossa vitória. Isso me lembra que no período em que Jesus foi tentado a duvidar por Satanás, ele usou as Escrituras para se defender e nós também temos que fazer o mesmo. Ao duvidar, lembre do que Deus já fez e seja grato. Nós, seres humanos, somos falhos na memória e esquecemos facilmente das coisas boas que já vivenciamos. Portanto, hoje, não fique vitimizando sua condição. Aprenda a viver na dependência do Senhor e fazer tudo conforme a sua vontade. Seja frutífero em tudo o que fizer. Haja com propósito, sabendo que o seu destino é a eternidade, mas que suas escalas passarão por muitos lugares que provarão a sua fé e mostrarão quem você é e onde você quer chegar. Compreenda isso. Nem tudo aquilo que te pedem e nem todas as necessidades são tão grandes quanto o processo que Deus quer que a pessoa passe ou que aquela situação aconteça para que haja crescimento. Revele em todas as suas ações, atitudes e comportamento a glória e o poder de Cristo através do Espírito Santo. E veja o quão maravilhoso é viver esta vida com a sua fé forjada nele. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. E Pai, mais este dia, o Senhor tem nos mostrado algo, Pai, um pouco mais profundo. Porque muitas vezes, ó Senhor, nós queremos fazer ou ter respostas ou querer ter posicionamentos diante, Senhor querido, de algo que parece, Senhor, ser muito real na nossa vida. Mas a fé, ela tem que ser real, Pai, mas muitas vezes não palpável, como nós queremos assim agir. Porque se nós não soubermos administrar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, possa ser financeiro, possa ser material, possa ser emocional, possa ser sentimental, possa ser espiritual, intelectual, o que for, se nós não soubermos administrar, nós estamos, Pai, dando um passo de incredulidade, porque nós estamos dizendo que nós não queremos ou que nós já somos autossuficientes para poder fazer aquilo. Então ensina-nos, mostra-nos como fazer, mostra-nos, Pai, o que falar, o que pensar e como agir diante de todas estas circunstâncias e diante de tudo aquilo, Pai, que nós temos que viver. Somos gratos a Ti, gratos pelo Seu amor, gratos pelo Seu cuidado, somos gratos por depender de Ti e viver para Ti. E sobre este dia, que o Senhor, Pai, nos mostre, nos revele e nos faça mergulhar diante de tudo o que o Senhor assim propôs. Que o Seu reino venha, Senhor. Que o Seu reino seja estabelecido em todas as nossas ações e atitudes. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação, livra-nos, Pai, de tudo aquilo que muitas vezes nós não estamos enxergando, mas o Senhor já viu. Não deixe faltar o pão na mesa daquele teu filho, mas antes, Pai, que o seu poder, a sua unção, a sua graça, a sua glória seja sobre este dia. Consagramos este dia, consagramos as nossas vidas, consagramos, Pai, a nossa família, os nossos familiares,
consagramos tudo diante do seu altar, para que tudo aquilo que nós colocarmos as nossas mãos frutifique, Senhor, e multiplique para a glória do seu nome. Somos gratos, Pai. Muito obrigado por mais este dia. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.